Fala meus queridos, eu sou o Will, sejam bem-vindos ao canal Will GG Tech e hoje nós teremos o segundo episódio da série Setup nas Estrelas. A série onde eu avalio desde o monitor que dá fluidez aos jogos até aqueles cabos que podem estar organizados ou não. No episódio de hoje vamos conferir três configurações muito diferentes: o professor gamer, o pesquisador 100% produtividade e o engenheiro de dados que divide o seu setup entre jogos e também trabalho. Então bora lá conferir os setups de hoje. Vamos começar pelo setup do Victor Cauê. Ele tem 24 anos, mora em Curitiba e troca as aulas pelos FPS e MOBAs no tempo livre. Então vamos dar uma olhada em cada componente desse setup. O monitor é um Acer KG241Q, 24 polegadas, Full HD, 144 Hz. É um excelente monitor para jogos competitivos, graças à alta taxa de atualização e também resposta rápida. Já o teclado é um HyperX Alloy Elite, com switches mecânicos, iluminação RGB personalizável e também uma construção bem resistente. É um teclado ideal, né? Tanto para digitar trabalhos, quanto para comandos precisos nos jogos. Já o mouse é um Asus Essential da SteelSeries, ambidestro, se você tem a mão dominante esquerda ou direita, em ambas situações você vai poder usar esse mouse. Ele é super leve e também muito responsivo, é um mouse muito bom da SteelSeries. Já o headset com microfone é o Razer Kraken Chroma 7.1. Esse headset ele tem um som surround virtual e LEDs RGB integrados. É um bom combo, né, para imersão e também comunicação bem clara. Já o mousepad é um Corsair MM300, então um mousepad relativamente pequeno, né? Hoje em dia tem mousepads muito maiores, mas é ali mais para o mouse mesmo. Tem a superfície de tecido durável e uma base antiderrapante. Então a ideia ali é garantir uma estabilidade quando o mouse passa ali, desliza, né, sobre esse mousepad. Já a webcam dele é um Logitech C180 de 720p, compacto, uma webcam fácil de posicionar e eu acho que é o suficiente para reuniões assim. Então agora nós vamos para a máquina, o hardware. A placa-mãe dele é uma Asus Prime B450M Gaming. Já o processador é um AMD Ryzen 7 2700X com 8 cores e 3.7 GHz. Ele tem dois pentes de memória RAM XPG, ambos são de 8 GB DDR4. Então ao todo o Victor ali tem 16 GB de memória RAM, o que hoje eu acredito que seja ali o mínimo para você rodar jogos pesados, edição. Então hoje em dia 16 GB é o mínimo para você rodar bem as coisas. A fonte dele é uma Corsair CX 550W da linha Bronze e ele não tem um SSD. Não especificou aqui também o HD dele, né? Mas o SSD ele não tem. Então o que eu indicaria já desde o começo é comprar uma SSD para facilitar e deixar também mais ágil as respostas do computador. Sobre organização e design, as fotos que o Victor mandou não é muito ampla, então eu não consigo ver muitos componentes além ali, porque o setup, como eu mostrei para vocês no primeiro episódio, ele compõe muito mais do que a máquina em si, os periféricos, ele compõe todo o ambiente em sua volta. Como a foto dele não ficou muito ampla, eu vou avaliar a partir ali desses elementos que estão nas fotos. A mesa branca, um tampo branco, parece muito comum, né? Está disposta ali de frente para a janela, nessa janela que pega diretamente um sol. Tem ali algumas coisas, alguns elementos um pouquinho bagunçados, então sobre esse design eu acredito que tem muita coisa a melhorar e também seria interessante saber o entorno. É um quarto gaming dele, mas ele não mostrou muitas coisas. Já sobre a organização, a gente tem cabos, muitos cabos ali presentes em cima da mesa e também nós temos um filtro de linha que ele podia ser organizado na parte inferior da mesa, né? Embaixo do tampo, com fita dupla face, ou quem sabe uma calha organizadora. Tem muitos meios, ou até na parede atrás, né? Mas tem muitos meios de organizar isso de um jeito que fique mais clean, a mesa ali fique mais organizada, além de algumas coisas que ficaram dispostas de forma ali aleatória, né? Podemos dizer assim. Se ele comprar um suporte
aquele suporte monitor que vai de madeira na mesa, eu acredito que tem um nome específico para isso, mas eu vou colocar aí para vocês. Eu acredito que vai organizar melhor, deixar um pouquinho mais alto esse monitor, e também tem um espaço ali para organizar algumas coisas que ficam soltas pela mesa, ok? Então esse é o setup do Victor KB, um setup muito claro para quem joga ali FPS, né? E também joga MOBA. Então vamos fazer essa avaliação a partir daquilo que temos de elementos, né? De decoração, 3 estrelas, ok? Lembrando que a foto não deu essa visibilidade necessária. Organização também 3 estrelas. Já para os periféricos, 4 estrelas e hardware, 4 estrelas. É um hardware também de alguns anos, entretanto que entrega ainda uma ótima performance em jogos e trabalhos acadêmicos. Então, como sugestão, Victor, para melhorar o seu setup, quem sabe uma SSD NVMe de 500 GB, né, para reduzir os tempos de carregamento. A cadeira ele nem colocou ali no setup, na descrição do setup, porque ele me disse que é uma cadeira usada assim de casa mesmo, então quem sabe investir numa cadeira ergonômica, né? Mas se você estiver usando muito também, mas é sempre interessante, mesmo que você fique algumas horinhas por semana, você ter uma cadeira que você se sinta bem confortável nela, pensando no seu futuro também, beleza? E a organização dos cabos, então você pode pensar ali numa calha, em colocar esse filtro de linha na parede, embaixo da mesa, de uma forma que você tire esses fios de cima da mesa e organize melhor sobre as questões de cabo no seu setup. Como a sua mesa está de frente ali para a janela, onde entra muita luz no período do dia, eu indico para você ali a persiana zebrada, que você consegue controlar melhor a luminosidade, beleza? E por último, você pode colocar ali umas luz LEDs, quem sabe no fundo da mesa, né? Que você nem viu fotos de noite, porque não tem. Você pode colocar ali para dar um pouquinho mais de luz no período da noite para o seu setup. Então é isso, Victor. Obrigado pela sua participação. Ainda mais nesse começo do canal, a sua participação é muito importante. E agora, vamos para o próximo setup. O próximo setup é do Guilherme Mendel. Ele tem 32 anos, é servidor público, pesquisador e tradutor. Lembra muito o pai do Chris, né? Com 2 empregos, e ele, no caso aqui, tem 3 profissões ao mesmo tempo. Bem, ele é de Curitiba e o uso do PC dele é 100% produtividade para Word, leitura, tradução, e ele joga jogos indies nos tempos livres através do seu Steam Deck. Bem, ele tem então, como falei antes, 2 monitores, um Acer H277HU e um Dell P2723DE. Ambos são conectados via Thunderbolt 3 em suportes ELG FH80N, que são suportes excelentes, braços articulados muito bons. Então, ergonomia e espaço de sobra para múltiplas janelas. Já o mouse dele é o Logitech MX Master 2S. Para produtividade é um excelente mouse, ergonomia impecável, botões customizados, que encaixa na sua mão, um mouse muito gostoso. Além disso, ele tem um teclado Philco Majestouch Minila 67, que tem Cherry MX Browns, né, ali na parte mecânica, lubrificados à mão. Então é um feedback bem tátil, suave e compacto. Ele tem um fone de ouvido da Bose QC35, que tem um cancelamento de ruído premium. Então a ideia é que ele faça essa imersão total nos documentos. Coloque ali uma música, algo de fundo que você consegue se concentrar totalmente no que você está fazendo nesse período de produtividade. Ele tem uma webcam Anker PowerConf C200 de 1080p de resolução, autofocus, ótima qualidade em videochamadas. Então ele que usa muito em reunião e também em aulas, tanto sendo estudante quanto sendo professor. Então a webcam é uma parte bem interessante. Agora em mesa e cadeira, como mesa ele tem uma standing desk Slick Desk Lift, então ele tem um tampo de madeira embuia, né? É uma excelente mesa regulável, então tem essa regulagem de altura. É uma mesa que eu invejo quem tem, porque realmente é uma mesa excelente. Já a cadeira dele é uma DX Racer DJ133N, que tem postura ajustável e também é muito confortável. Então de mesa e cadeira ele está muito bem servido. Vamos então agora para o PC principal. Ele tem um MacBook Pro 2017 com processador i5 Dual Core de 2.3 GHz,
Memória RAM de 8 GB DDR3 e SSD de 253, além de uma GPU, placa de vídeo ali, integrada. Então, pessoal, mesmo sendo um notebook de 2017, se é voltado para produção, ele realmente tem ali uma excelente entrega. Alguns detalhes extras desse setup. Primeiro, ali tem um apoio de pés, né? Acho que é muito interessante para quem fica um pouquinho distante, às vezes a mesa fica um pouquinho mais alta, a cadeira fica um pouquinho mais alta e você quer colocar os pés ali, ajuda muito na postura também. Aparece ali o Crocs dele personalizável, tem um Gengar e um Pikachu ali, olha só, fã de Pokémon também, o Guilherme. E nos momentos livres dele, ele usa o Steam Deck, acredito que seja de 512 GB, ele não falou aqui na descrição, mas acredito que seja, para jogar jogos principalmente indies nessas horas vagas. Então é um excelente portátil, eu já tive o Steam Deck e realmente foi uma experiência muito bacana, além de poder ser usado como um computador Linux também, né? Você consegue ter acesso à área de trabalho, navegadores e tudo mais. Então é um excelente videogame portátil, um PC portátil na verdade, que você pode usar para jogar com muita praticidade, uma bateria ok, mas que traz uma experiência muito bacana. Então vamos dar uma olhadinha, olha só no escritório dele, né? Como que é esse setup como um todo. É um espaço dos sonhos, né? A gente tem uma poltrona ali reclinável, super confortante, tem as prateleiras que diz muito sobre ele, né? Beatles, Submarino Amarelo, Star Wars, que diz muito sobre quem é o Guilherme. Além disso, ele tem muitos livros, como pesquisador, como tradutor, ele é um cara do mundo acadêmico, né? Então ele usa muito esses livros, não é à toa, então, que está cheio de livros e é um espaço, assim, de espaço físico, é um espaço maravilhoso para produtividade ou também para jogos. Então vamos para a avaliação de forma bem rápida. Decoração, como o espaço tem um visual profissional, limpo, com monitores bem posicionados, ambiente bem organizado, vou colocar 5 estrelas, porque também diz muito sobre quem é o Guilherme. Então fala muito sobre a personalidade dele. Sobre a organização, ali também há um destaque por parte do Guilherme, porque além de usar suportes articulados pelos monitores, tem um layout bem planejado, uma mesa ajustável e os cabos também muito bem organizados. Tem um cabinho ou outro passando ali, talvez pode colocar uma canaleta se quiser esconder de vez esses cabos, principalmente de energia, mas é tudo muito bem organizado, então 5 estrelas também para o Guilherme. Já os periféricos, como eles são periféricos voltados para a produtividade, o teclado mecânico, o mouse e os fones são umas escolhas premium, né? Então realmente voltado para essa produtividade, garantindo conforto, eficiência. Para o que ele espera, entrega de produtividade, os periféricos são excelentes. Mas para não levar tudo 5 estrelas, os periféricos eu vou colocar 4 estrelas. Já no hardware ele vai ser uma nota um pouquinho mais baixa, porque é um MacBook Pro de 2017. Mas que atende também com certeza as necessidades deles. Tem alguns sinais de limitação, principalmente a partir da memória RAM, do SSD que poderia ser um pouquinho maior, então dá para alcançar mais estrelas com esses avanços, mas para o que ele precisa é uma entrega maravilhosa. 3.5 estrelas. O setup do Guilherme é um exemplo de setup voltado para produtividade e organização, além de ter identidade. Então, pensando nisso, ao todo, a nota final do Guilherme é 4.5 estrelas. Guilherme, obrigado pela sua participação, obrigado por, com certeza, inspirar pessoas através do seu setup. E se um dia você mudar o seu setup em alguma coisa, estarei esperando a sua participação novamente. E por último, não menos importante, o setup do Vinícius Valiati. Ele que tem 23 anos, é engenheiro de dados, análise de dados, e ele também mora em Curitiba, e a partir disso dá pra notar que todos os participantes são da mesma cidade que eu, então a gente tem alguma relação. Bem, ele joga Hearthstone, Deadlock, Marvel Rivals, Overwatch, Final Fantasy, Zelda e muitos outros jogos. E o Vinícius então mescla consultoria de dados com maratonas RPGs e FPS. Vamos ver então o setup dele. Começando pelos monitores, são 2 monitores, sendo um LG Ultra Wide de 25,7 polegadas, Full HD 75 Hz, então modelo 26WQ500B, então da LG. Já o outro monitor é o LG de 27 polegadas de 100 Hz, ele é o modelo 27MS500, então são monitores para multitarefas e também uma gameplay bem bacana. O mouse dele é um Havit MS1001, que é um mouse bem leve e preciso, custo-benefício, você acha ele mais ou menos ali por 180, 200 reais.
Já o teclado dele é um A4 Tech X7 G800V, que tem switches mecânicos, não, que é voltado ali para uma resposta rápida, né? O headset dele é um Havit Fux H3, com som estéreo e conforto prolongado. Eu acredito que tanto mouse, teclado e headset sejam de custo-benefício, mas são bem bonitos e estão bem ali no setup dele. De mesa e cadeira são mais improvisadas, mas bem funcionais. Ele usa o que tem em casa, né, de mesa, complementado pela cadeira Wall Street Diretor, que oferece então um suporte básico ali para horas de trabalho e lazer. Vamos para a máquina do Vinícius, ela que dita ali o ritmo do trabalho e jogos dele. Como gabinete, ele tem um gabinete muito bonito, né? Um Pichal Apus RGB com vidro temperado e 3 fãs. E essa cor RGB ali, mais voltado para o rosa, quase um roxo, tá bem bonito. A placa-mãe dele é uma Mobo Mancer A520M DX-SC. O processador é um Ryzen 5 5500 com 6 cores e 12 threads. Além disso, a memória RAM dele é muito bem servida, com 16 GB DDR4 e 3200 MHz. É somente uma memória RAM, claro que seria muito interessante ter duas memórias RAMs de 8 cada uma, ou até duas de 16, que aí funciona um pouquinho melhor. Entretanto, entrega muito bem o suficiente. A placa de vídeo dele é uma Radeon RX 7600 com 8 GB, uma excelente placa. SSD Mancer Reaper RF 480 GB SATA 3. Ali para manter a temperatura, ele tem um Cooler T Dagger Idun R com LED vermelho. E tudo isso conectado a uma fonte Aigo Dark Flash AT 550W 80 Plus bronze. Sobre organização, ainda nós vemos muitos cabos passando tanto na parte inferior ali da mesa, quanto atrás dos monitores. Perto ali do computador dele realmente está um baralhado de cabos ali, né? Então dá para ele já pensar em alguma coisa para organizar. Quem sabe você pode usar aquelas fitas organizadoras em espiral para organizar alguns dos cabos ali, principalmente na parte de baixo ou dos monitores. Algumas canaletas também são ideias. Além disso, sobre questão ali de design e organização, tem algo que diz muito sobre o Vinícius. Ele tem ali então duas prateleiras com várias coisas. Pelo jeito, ele gosta muito de One Piece, né? Lê muito mangá do One Piece, que são livros grandes, por sinal. Eu nunca aprofundei meu interesse sobre One Piece, acredito que seja muito legal, mas nunca parei para assistir, quem sabe um dia. Ali tem algumas fotos também, então diz muito, tem um carro do De Volta para o Futuro também ali, né? Então acredito que diz muito sobre o Vinícius, ali numa prancha com Yin e Yang, então muito legal essa parte ali das prateleiras que dizem muito sobre a personalidade dele. Então vamos para a avaliação do setup do Vinícius. Na decoração eu coloco 4 estrelas, porque a decoração diz muito sobre você, a gente viu muitos elementos que dizem quem é o Vinícius e os seus gostos pessoais. Na organização, eu já coloco 3.5 estrelas, porque é um setup bacana, que pode ficar muito mais legal ainda, se você pensar em algumas ideias legais. Tomara que aqui no canal você se inspire bastante. Então 3.5 estrelas. Organizando melhor os seus fios, eu tenho certeza que essa nota pode ficar maior. Já os periféricos, são periféricos um pouquinho mais de entrada, custo-benefício, mas são periféricos bacanas para jogos, 3.5 estrelas. E o hardware no combo Ryzen 5 RX 7600 é um ótimo combo para games e trabalho, com um desempenho sólido. E esse monitor ultra-wide fazendo muita diferença também. Ao todo, Vinícius, você ganha então a nota 4 estrelas. Algumas ideias então para você melhorar o seu setup. Além da organização dos cabos, ali desse espaço da mesa, você pode trocar o SSD SATA por um NVMe, quem sabe de 1 TB, e acrescentar uma webcam de 1080p para streamings ou até reuniões. Além disso, um cooler all-in-one, que é um cooler que tem ali tudo em um só, ele seria interessante, né, para reduzir temperaturas em pico de uso. Além de, caso seja possível, você colocar algumas luzes LEDs, quem sabe atrás da mesa para começar, para que você possa dar um ar cada vez mais gamer para o seu setup. Vinícius, meu amigo, você mandou muito bem, muito obrigado de coração pela sua participação. Muito bem, meu povo, e aí, gostaram dos setups de hoje? Você quer enviar o seu? É muito simples. Basta você acessar o link que está na descrição desse vídeo, ali tem um formulário, você vai preencher com o máximo de informações possíveis que nós estamos pedindo ali, e aí você vai poder compartilhar suas fotos pelo Drive. Então eu peço que envie fotos na horizontal, com uma qualidade bem boa, para que a gente possa usar todas elas aqui no vídeo, beleza? Então é só enviar, e aí
Após o seu envio, caso você queira comentar aqui no vídeo que você enviou, eu dou aquele joinha confirmando que eu recebi, beleza? Então eu conto com a sua participação. É isso então, pessoal. Conta pra mim, você discorda, concorda sobre as avaliações, acha que eu peguei leve ou muito pesado? Então não deixe de comentar, a sua participação vai ser muito bacana e eu espero também o envio do seu setup para os próximos episódios. Então deixa o like, se inscreve no canal e fique acompanhando para mais vídeos sobre games, tecnologias e setups. Valeu, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!